tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Diga, e quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Fala mais uma vez. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até. Quando sua voz, meu amado, declare mais alto nessa noite. Querem e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Clare isso nessa noite. Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Levante suas mãos, declare isso nessa noite. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa, meu amado? Levante a sua voz, declare mais alto nessa noite. Oh, aleluia! Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Diga. Que Ele me fez. Se decidido estou, pois quem te prometeu é fiel, meu amado. Declare. Oh, sim, Senhor. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte. Ele mudará. Suas vozes. O meu Deus, o meu Deus. Diga. Nós cremos em Ti, ó Pai. Sabemos que Tu és fiel, Deus. Aleluia. Diante dos meus olhos. Se você crê, aplauda o nome desse Deus maravilhoso. Aquele que é fiel, aquele que está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, mesmo assentados, e abra comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 16. Livro do Gênesis, capítulo 16. Quero falar um pouquinho sobre o mistério da graça de Deus. História de duas mulheres
Momento em que Abraão, depois de já, durante um tempo, não ver a promessa de Deus se cumprir, ele consente com o conselho de sua esposa, Sarai, ainda chamada Sarai, para que ele coabitasse com uma de suas servas, chamada Agar. E queremos hoje à noite, à luz desse texto, caminhar e entender um pouco sobre como a graça de Deus trabalha na nossa vida, em situações e circunstâncias, às vezes além daquilo que a gente pode compreender. Gênesis 16, lendo a partir do verso 1, diz assim o texto sagrado: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu os conselhos de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi por sua senhora desprezada. Então Sarai disse a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Briga de mulher é um negócio. Julgou o Senhor entre mim e ti. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilhe-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berebe. Agar deu à luz um filho, Abraão. E Abraão a seu filho lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos nessa noite pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra e na expectativa que o teu Espírito nos dá, recebermos direção que vem do Senhor. Fala conosco hoje à noite. Ajuda-nos a receber aquilo que precisamos receber da tua parte. E que a tua palavra venha com poder, com graça e glória, em nome de Jesus. Amém. Há algo fascinante sobre a graça de Deus, o mistério da graça de Deus. A graça é algo misterioso. Primeiro porque a graça, ela literalmente quer dizer que é algo que me é dado sem eu merecer. Isso é a graça de Deus. É um mistério como a graça de Deus se manifesta na vida das pessoas.
como ela se manifesta na nossa vida diariamente. A graça de Deus é um dos atributos divinos que nos sustentam dia após dia. É por isso que quando terminamos um culto, a bênção apostólica, ela é constituída pela graça do Senhor Jesus. É assim que terminamos um culto e despedimos a igreja, dizendo que o amor de Deus Pai e a graça de seu Filho Jesus Cristo sejam sobre todos, assim como a doce comunhão do Espírito Santo. É a graça que age de uma maneira constante na nossa vida, de forma misteriosa. É interessante notar como a graça nos conduz, como ela nos encontra quando nós estávamos completamente perdidos. A graça é um instrumento de Deus para a salvação do homem. Pela graça sois salvos, diz a palavra. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um instrumento que providencia salvação para todo aquele que crê. A graça de Deus. A graça de Deus está presente em toda a história. Desde o Éden, a graça de Deus se manifesta. Quando Eva come do fruto proibido daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a justiça de Deus a condena pela desobediência, mas a graça de Deus ecoa com uma promessa de que dela sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A graça, ela percorre o caminho da humanidade desde o início, e ela nos conduzirá até o dia final. É por isso que dia após dia somos sustentados pela graça. Jesus, quando fala ao apóstolo Paulo, ele afirma: a minha graça te basta. Ela é suficiente. Quando nada mais eu tenho, a graça de Deus na minha vida é suficiente para me fazer percorrer todos os dias da semana, os dias bons e os dias não tão bons assim. A graça de Deus, o sustento de Deus, essa graça é inesgotável, inexaurível, ela não acaba, ela não tem fim. Esse texto de hoje à noite fala, mais uma vez, da ação da graça de Deus, em benefício de uma situação totalmente alheia à vontade de Deus. É por isso que é graça. A graça de Deus, ela não vem sobre a vida daqueles que estão fazendo o que é correto apenas. A graça de Deus, ela atinge a todos, ela é democrática. A graça de Deus não é apenas para os bonzinhos, é para os mauzinhos também. A graça de Deus não é só para aquele que anda direitinho na presença do Senhor. A graça é democrática. A graça, ela estende o braço ao fiel e ao infiel. É por isso que nós estamos aqui. É porque um dia a graça de Deus nos encontrou. A graça de Deus está sempre à procura de pessoas as quais ela possa ser exercida com todo poder e graça. A graça de Deus. Paulo dizia ser fruto da graça de Deus. Ao escrever aos Coríntios, ele diz: eu sou o que sou pela graça. Eu e você somos o que somos pela graça de Deus. Se até aqui chegamos, é porque a graça de Deus tem nos levado além daquilo que um dia imaginaríamos chegar. Quando olhamos para trás, para o retrovisor da vida, todo mundo tem um retrovisor da vida. De vez em quando é bom olhar para ele. Está certo que a vida é mais ou menos como se você estivesse dentro de um automóvel. O para-brisa é grande, porque é para onde você deve olhar, é para frente. Mas de vez em quando, é bom você olhar no retrovisor, no espelhinho, para ver a jornada pela qual o Senhor tem te conduzido, de onde você saiu e aonde Deus está te levando. É bom ver como Deus nos ajuda, em momentos aonde nós achávamos que era o nosso fim. A graça de Deus veio, estendeu a sua mão na minha e na sua direção,
e nos levantou mais uma vez e nos disse: fica firme, eu sou contigo, não acabou, eu te sustento, eu te levanto, eu te ajudo, vamos em frente, tem coisa boa pela frente. É a graça de Deus. Essa história começa de uma forma bastante inóspita. Começa com uma proposta indecente. Proposta indecente. A proposta de uma mulher desesperada. Cuidado com as propostas que você faz em meio aos desesperos da vida. Normalmente você vai se arrepender dela. Normalmente. Nunca faça uma proposta. Tome uma decisão movida pelo desespero que assola a tua alma. Você vai se arrepender. Sarai estava desesperada. O tempo estava passando. Eu conheço gente que casou no desespero e está sofrendo até hoje. Eu conheço moças que por virem o tempo passar, o velocímetro vai passando, é assim. O pneu vai ficando gasto, já viu como é que é, né? A arquitetação da vida vai diminuindo, a coisa fica complicada. E ela, pelo desespero, casa com qualquer um. Com o primeiro que pisca, com o primeiro que dá uma atenção, com o primeiro que mostra carinho. Sarai estava vendo o tempo passar e ela não tinha filhos. Cuidado com as decisões que você toma em meio a situações de desespero. Ela faz uma proposta indecente para o marido. Ela diz assim para ele: olha, o tempo está passando, você já está velho, eu estou no mesmo nível que você, e nós não temos filhos. O texto diz, e eu quero que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta lá comigo, olha só, versículo 2. E o pior é que ela põe a culpa em Deus. Às vezes nós vamos e ficamos colocando a culpa em Deus por situações da vida. Deus não quis me dar filho. Era isso que ela dizia, era ou não era? Dizia para Abraão: o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Me impediu. Eu estou impedida pelo Senhor. Levantou a bandeirinha, está impedido. Estou impedido. Não posso. Já que Deus não colabora, vamos dar um jeito. Conhece gente assim ou não? Gente que às vezes não vê a resposta chegar e quer dar uma de esperto com Deus. Espera aí, já que Deus não fez, faço eu. Já que Deus não abriu a porta, vamos arrombar. Pega o pé de cabra agora. Cuidado com as portas que você abre pelo seu próprio risco e conta. Deus tem impedido. Não está dando certo, não está nada funcionando. Eu já estou aqui esperando, já faz tempo que aquele anjo apareceu. Cadê o bendito do anjo que não voltou mais? Disse que eu ia ter filho e até agora, ó, nada. Vamos dar um jeito. E fez essa proposta. Abraão gostou da proposta. Disse para ele: olha, tem uma serva minha egípcia, via-se de uma pele meio morena, olho meio puxado. Povo egípcio. Abraão deve ter dado uma olhada para ela e falou: até que a proposta não é ruim. Proposta boa, essa proposta, gostei da proposta. Abraão olhou para Agar, olha só. O texto diz: Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Cuidado, mais uma vez, porque normalmente o erro é uma sucessão de erros fatais. Porque Abraão podia ter dito: não, senhora, Deus disse que nos daria um filho. Vamos parar por aqui. Vamos fingir que não teve essa conversa. Sarai, você está louca. Foi o que Jó fez. Lembra da proposta da mulher de Jó para ele? Amaldiçoa teu Deus e morre. O que ele diz para ela? Você fala como uma louca. Às vezes a gente usa da mesma coisa que Abraão. Na realidade, a ideia não foi minha.
O problema foi a mulher. A síndrome de Adão está presente na nossa vida continuamente. Abraão diz assim: Senhor, a ideia não foi minha, Sarai. Eu estava numa boa, esperando, ela quis empurrar Agar para mim. Normalmente a gente aprende dessa maneira. Quando um não quer, dois não fazem. Já ouviu esse ditado por aí ou não? Quando um não quer, dois não faz. Normalmente um erro como esse é uma sucessão de anuências, permissões. Tem muita coisa na nossa vida que é fruto de permissões que a gente vai concedendo. O marido, a mulher, os filhos, a igreja, pastor. Hoje a gente vê um monte de coisa acontecendo, de errado. Fruto da anuência de muita gente, concordando com propostas indecentes. Propostas que surgem no trabalho. Propostas que surgem de um namorado, de uma namorada. Eu não sei como é que tem moça ainda que cai na lábia de uns camaradas com aquela conversa mais velha do que qualquer outra coisa. Prova que me ama. Prova que eu sou o homem da sua vida. E aí, com a proposta indecente, muitos cometem o mesmo erro de Abraão, porque o erro começa com Sarai, mas termina em Abraão. Ela tem a ideia, mas ele concorda. Ela tem a ideia. Ó, tem aqui Agar, ajeitada, tá assim, fez uma chapinha no cabelo, passou uns creme, deu uma ajeitada, passou um batom, é ou não é? Botou um perfuminho, botou assim um manto, a túnica egípcia cheia de zanangandã. E dizer, está lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. As propostas que nos são feitas são perigosas. Cuidado com as propostas que a princípio parecem até ter um fim proveitoso. Oh, a ideia não era boa? Era boa. Deixa eu te dizer outra coisa. Do ponto de vista legal, não tinha nada de errado. Sabia disso ou não? Nenhum problema. Era cultural. Quando não se podia ter filhos, pegava uma serva, coabitava com ela para que houvesse descendência. Normal. O problema é que nem tudo que parece que está certo é certo. Nem tudo que parece que está certo é certo. A proposta era uma proposta legítima. Quantos de nós aí não caímos em propostas legítimas? Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva, e deu-a. Olha que loucura! Ela leva, deve ter dado um banho de salão nela, como eu já disse. Preparou a tenda, passou assim uns bons ar, deu uma ajeitada, botou uma luz assim, meio lusco-fusco, botou Lionel Richie para tocar. Um fundo assim, bem romântico, né? As coisas, meu, Lionel Richie é velho, irmãos, é do seu tempo, hein, Marcão? Lionel Richie, você dançou muito com a Erika, Lionel Richie, glória a Deus. Fez assim, armou todo o cenário e deu-a. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas das situações que a gente se envolve, é a gente que se mete nela. Culpa nossa, hein? Quem foi que deu Agar para Abraão? Sarai deu. Está na Bíblia ou não está? Ou está só na minha? Está na sua também? Está ou não está? O texto diz que ele deu-a. Ela deu-a. Sarai diz assim, leva, que é tua. Deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu. Tiveram relações. E ela concebeu. Vendo, agora olha que coisa interessante. Às vezes, a gente faz uma coisa sem vontade de ter feito ou de fazê-la. Porque o texto diz que depois que Sarai
viu, versículo 4, que ela concebeu, foi sua senhora por ela, deu milho para bode. Parece lá Sarai buchuda, a melhor Agar buchuda, passando a mão na barriga. Olha o que eu tenho que você não tem. Porque o texto diz, olha só, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Desprezo. Uma das situações assim que mais incomodam uma pessoa é o desprezo. Ser desprezado. Fazer como se você não tivesse valor. Como se você fosse um lixo. Olha para você, sabe aquela olhada assim? Sabe ou não? Te olha. Quem é você? Desprezo. Desprezo mata. Desprezo mexe com a gente. Desprezo incomoda. É como você encontrar alguém na rua e fingir que não te conhece. Dá raiva ou não dá? Dá. Te desprezou. O texto diz que gerou desprezo. E aí começou briga de arrancar cabelo. Briga de mulher. Versículo 5 diz que Sarai foi chamar Abraão. A culpa é tua. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Abraão dizendo, eu? Mas a ideia foi tua. Mas escuta aqui, minha linda. Porque você já viu o marido tentar acalmar a mulher, né? Aí começa com aquelas palavras, querida, amor, chuchu, não é bem assim, amor. Sabe a irmã quando mexe o dedinho assim? Essa mulher ó, eu tô com ela por aqui. Eu tô que não aguento. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva. E aí começa um jogo de acusação. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela vendo que concebeu, desprezou-me. E aí bota Deus no meio. Julgue o Senhor. Porque normalmente é assim. Nós fazemos as nossas lambanças e dizemos para Deus, Deus resolve aí. Julgue o Senhor entre mim e ti. Bem, na realidade, se Deus tivesse que julgar entre os dois, tinha que botar os dois na mesma bacia e lavar uma roupa de uma vez só. Porque o problema ali, se tinha alguém que era vítima, quem era? Quem? Agar. Agar. O escravo tinha obrigação de fazer aquilo que o seu senhor mandava. Se Sarai tivesse dito assim para Agar, você vai deitar aí com aquele outro cara lá que eu estou mandando. Ela tinha que fazer. Por isso que o sentido de serviço, quando a gente diz que Deus é nosso Senhor, é que nós não temos vontades. A vontade é dele. O que Deus manda eu fazer, eu tenho que fazer. Agar aqui era a grande vítima. E aí começa uma situação em que a gente não sabe o que fazer. A bagunça estava feita. Tem muita coisa na nossa vida que se identifica muito com esse cenário. A gente toma atitudes, a gente fala algumas coisas, a gente toma decisões e aí começa a gerar, porque aprenda uma coisa, se você ainda não aprendeu em toda a sua jornada sobre essa terra, tudo aquilo que a gente faz vai trazer consequência. Seja boa, seja ruim. Não tem jeito. Tudo. A nossa vida, na realidade, nada mais é do que um reflexo das nossas escolhas e decisões. O problema entre Abraão, Sarai e Agar é que eles se envolveram numa trama que gerou problema para todo mundo. Mas é aqui que Deus entra.
Talvez você tenha perguntado assim, o que tem a ver o pastor ter falado de graça no começo? Porque é aqui que a graça de Deus entra. A graça de Deus entra em cena exatamente depois dessa posição em que Abrão responde a Sarai: a tua serva está na tua mão. Ou seja, você está dizendo que o problema é meu? O problema é teu. Porque a discussão, queridos, aqui é essa. Todo mundo fugindo da culpa. Ô Sarai, eu estava na minha filha. Ó, eu? Não vem agora. Você vai falar para mim que a culpa era minha? E aí começa aquela discussão de casal. Sabe como é que é, né? Eu? Não, senhora. Eu estava numa boa. Eu estava esperando em Deus. Você que é uma apressada. Agora, como o senhor ofereceu, eu também não sou bobo. Diz assim, a tua serva. E olha só como é que ele faz. Não é mais serva dele também, é serva dela. Porque quando nos interessa é nosso. Mas quando é ruim é teu. Conhece gente que faz assim? Não, quando é bom é nosso. É igual filho discutindo defeito e virtude, pai discutindo defeito e virtude no filho. Quando é bom, puxou o lado dele. Quando é ruim, isso aí é o lado da tua família, ó. Isso aí herdou-se esse gênio é do lado da tua mãe, isso aí. Agora não, o menino é inteligente. Isso aí, puxou o pai, isso aí. Conhece assim ou não? Quando a coisa é boa, todo mundo quer. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Não, mas beleza. Não. Quando é ruim, Abraão diz assim, a serva é tua. Não tenho nada a ver com isso, Sarai. Não me importa no meio dos teus problemas. A ideia foi tua, a serva é tua, dá seus pulos igual pipoca na panela quente. Essa é a conversa. Estou certo ou estou errado, irmãos? Vocês precisam aprender a acompanhar o desenrolar do texto. Procede segundo melhor te parecer. Resolve o problema, porque foi você que inventou. O problema é que, se nós não soubermos lidar com a situação desde o início, quanto mais quando o caldo entorna. O que Sarai faz? Começa a fazer o que com Agar? Humilha. Está lá na sua Bíblia ou não? O texto diz que Sarai humilhou-a. Começou a fazer daquela moça uma vítima das suas inconsequências. Às vezes, nós temos as mesmas reações. Ao invés de resolvermos o problema, nós o atacamos. Começou a humilhar. E ela, como escrava, sabe o que ela tinha que fazer? Ficar quieta. Ela não podia se defender, ela não podia retrucar, ela não podia discutir, ela tinha que sofrer a humilhação em silêncio. E aqui, de repente, essa mulher foge. Quantas pessoas que diante de um problema fazem como essa mulher fez? Fogem. Se problema fosse resolvido com fuga, estava todo mundo correndo aqui hoje à noite. Porque está todo mundo com problema. Quem não tem problema, levanta a mão, que eu quero que você ore por mim. Todo mundo tem problema. Problema a gente não resolve fugindo dele. Problema a gente resolve ele enfrentando de frente. Agar foge. Ela foge. Tem muita gente fugindo dos problemas. Porque a situação que eu procurei narrar de uma forma assim bem displicente e simples, hoje à noite, ela se reproduz em vários contextos hoje em dia. São situações em família, entre homem e uma mulher, entre pais e filhos. São situações dentro do contexto do trabalho, por vezes até mesmo dentro da igreja, por inconsequências, por decisões precipitadas, por propostas indecentes que a gente não soube identificá-las e pará-las no momento certo, e de repente nós nos vemos envolvidos numa trama.
presos. Porque trama tem esse sentido. Você sabe de onde vem a palavra trama, não é? Trama é a mesma coisa da trama de um tecido. É quando você se vê totalmente entrelaçado. Você está num trama. Você está preso. Você não tem para onde ir. Algumas coisas, decisões que você fez lá atrás. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você estar na igreja hoje não impede de você continuar vivendo ainda com situações traumáticas que você hoje vive em decorrência de decisões, e me desculpe, até mesmo a força da palavra, estúpidas, que você fez e que eu também já fiz. Todos nós. Já um dia paramos na frente do espelho, ou mesmo refletindo sobre uma ou outra situação, e dizemos assim: se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse fazer de outro jeito. Se eu pudesse trazer de volta aquilo que eu disse. Se eu pudesse dizer aquilo que eu não disse. Lá está Sarai, lá está Abraão, lá está Agar, e lá está um menino que não tem culpa de nada. Essa história nos ensina muitas coisas. Primeiro, que as nossas atitudes insensatas envolvem muita gente. Vitimizam até quem não tem culpa de nada. É por isso que, como família, nós precisamos pensar bem antes de tomar algumas atitudes e fazer algumas coisas. Porque um erro de um pai, um erro de uma mãe, reflete em todo mundo. Filhos hoje são vítimas de pais inconsequentes em todos os lugares. Filhos de casais que se divorciam, separam-se e vivem o trauma de uma vida em que o pai está de um lado, a mãe está do outro, por causa de escolhas, propostas inconsequentes e até certo ponto indecentes. Sarai foge. Foge porque sempre foi, desde o início da história da humanidade, como nos é apresentado no livro do Gênesis, como até o ano de 2013, como esse que nós vivemos, sempre foi e sempre será mais fácil fugir. É mais fácil. Não ter que encarar o problema, conviver com a dor. Eu não preciso ouvir tudo o que ela está me falando, eu vou embora. Eu não preciso ouvir os desaforos que ele me faz, eu vou embora. Foge, porque fugir é mais fácil. O texto diz que essa mulher foge, levando no seu ventre uma criança. E ela foge, o texto diz, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. No verso de número 7, que ela vai para o deserto. Não é isso? Diz que o anjo, e eu vou chegar aqui na parte do anjo, junto a uma fonte de água no deserto. A fuga sempre vai nos levar para um deserto. Sempre. Normalmente nós fugimos para nos isolar, fugir da realidade da vida. A gente foge. Mas aqui, finalmente, eu chego no ponto onde eu queria chegar desde o início. A graça de Deus. Mesmo numa trama dessa, numa confusão, erro de cá, erro de lá, vítimas de um lado e do outro, uma mulher fugindo, grávida, num deserto, tanta gente, e eu conheço tantas Agar por aí, moças, vítimas de escolhas inconsequentes, fugindo com a criança no ventre para o deserto da vida, tentando vencer pelas suas próprias forças. Lá vai Agar. E no deserto, a graça de Deus se manifesta. O texto diz no versículo 7 que, tendo-a achado,
o anjo do Senhor. Deus nos acha, não importa para onde a gente fuja. Deus nos acha. A graça de Deus é assim. Não há lugar onde a gente possa se esconder dela. Agar fugiu, Deus a encontrou. Aqui há uma teofania. Teofania é uma manifestação de Cristo fora do advento. Desculpa até a colocação teológica até um pouco mais profunda, mas é a única forma que eu sei de explicar. Tanto é que você vai ver no versículo 7 que anjo está com A maiúsculo ou não está? Todas as vezes que você vê anjo com A maiúsculo é Jesus. Jesus nos encontra e Ele é a personificação da graça. Jesus nos encontra quando nós fugimos das crises que a vida nos impõe. No meio de um deserto, Jesus aparece para aquela mulher. Deixa eu te dizer algo hoje à noite. Jesus te encontra no meio do teu deserto. Jesus, Ele aparece para você aqui hoje à noite, através dessa palavra e pela ação do Espírito Santo. Ele te encontra. Que bom é que a graça de Deus nos encontra. Todos nós um dia já estávamos perdidos nos desertos da vida, fugindo de uma realidade, fugindo de outra, às vezes fugindo de nós mesmos. Eu conheço gente que tenta fugir de si mesmo. Foge, corre, tenta se esconder. E ali, o anjo acha Agar, junto a uma fonte de água. Aquele que pode dar a água da vida, encontra Agar. E diz para ela: de onde você vem, minha filha? Para onde você vai? Essas duas perguntas são muito profundas. Porque todo mundo está vindo de um lugar e está querendo ir para outro. De onde você vem? Qual a tua história? Deus não ignora a nossa história. E nem quer que nós mesmos a ignoremos. De onde você vem? Para onde você vai? Aonde você pensa que vai? Fugindo, Agar. Qual a tua história, minha filha? E aqui nós poderíamos refletir um pouco mais profundamente sobre quem era essa mulher. Primeiro, que ela era uma escrava. Talvez tirada do convívio dos seus pais já há muito tempo. Alguns traumas envolviam essa moça. Por trás de um nome, sempre tem uma história. Quando você olha para alguém, não ignore de onde ela veio. Jesus não ignorou. De onde você vem, minha filha? Para onde você vai? As perguntas de Jesus, deste anjo que aparece, vão direto ao coração dessa mulher. E talvez sejam as perguntas que o Espírito Santo te faz hoje à noite. De onde você vem? De quem você está tentando fugir? Aonde você está querendo chegar? Para onde você vai? Aonde você pensa que você vai chegar fugindo desse jeito? Deixando de encarar a vida de frente? E ela responde: eu fujo. Eu gosto da honestidade da resposta de Agar. Ela poderia muito bem dizer: não é da tua conta. Você não tem nada a ver com isso. Ela poderia dizer: não, eu vim só tomar uma água. Porque tem gente que, quando confrontado pelo Espírito, não tem coragem de dizer a verdade. Tem gente hoje à noite aqui, que o Espírito Santo está falando com você, e você já há muito tempo tem fugido de dizer a verdade para Deus. Ela podia ter dito: eu vim aqui tomar água, algum problema com isso? Eu vim dar uma volta no deserto, estou aqui de boa, é minha folga. Porque tem gente que acha que engana Deus.
Não é interessante isso? Como tem gente que acha que engana Deus. Deus vem, Ele sendo onisciente, Ele conhece tudo. Nem mesmo a palavra te chegou à boca, Ele já sabe. E você quer dar uma de rolando lero com Deus. Olha só, amado mestre, eis que passava por aqui e de repente, Deus sabe, meu irmão. Não tenta passar a perna em Deus. Como tem gente que acha que passa a perna em Deus. Ela é sincera. O que é que ela diz para o anjo? O que é que ela diz? Fujo, eu estou fugindo. Eu estou machucada. Eu fui humilhada. Eu fui usada. Me enganaram. Eu estou fugindo da presença da minha senhora. Eu estou correndo. Todas as vezes que você abre o teu coração para Deus, Deus não te condena, Ele te sara. Tem gente que tem vergonha de dizer a verdade para Deus, Ele já sabe, Ele só quer ouvir você falar. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Quando ela finalmente consegue tocar na orla das vestes de Cristo. Jesus para a multidão e diz aos discípulos, alguém me tocou. Eles dizendo, Senhor, a multidão te espreme. Você pergunta quem te tocou? De mim saiu o poder. Jesus sabe quando a gente toca nele de forma diferente. Ele então identifica aquela mulher. E o texto de Marcos 5 diz que ela lhe conta toda a verdade. Toda. Tintim por tintim. Agar diz para o anjo, eu fujo da presença da minha senhora. É interessante como a graça de Deus nos alcança, mas ela não nos deixa onde ela nos encontrou. Olha o que Deus diz para Agar, versículo 9. Então disse o anjo do Senhor. Vê se está na sua, às vezes é só na minha Bíblia que está assim, viu, irmãos? Às vezes a minha Bíblia veio assim com uma diferença gráfica. O que está escrito aí? Volta! Só tem um jeito de você resolver um problema, voltando e lidando com ele de frente. Volta! Fugir para quê? Eu conheço gente que vive a vida fugindo e nunca dá em nada. Deus diz para ela, volta! Volta para a tua senhora e humilha-te. Mas aí a gente entra num contrassenso aqui. Mas espera aí, eu me humilhar? Eu já estava sendo humilhada. Eu fugi exatamente por isso. O Senhor está mandando eu voltar e aceitar o que está acontecendo. Eu me colocar debaixo da mão dela. Tem coisas que Deus nos manda fazer que parecem absurdas a princípio. Mas essa lição que Deus nos dá, que a graça de Deus que nos encontra, porque a graça de Deus, ela não finge que nada aconteceu. Tem gente que acha que Deus trata assim conosco, ó, finge que nada aconteceu e vamos em frente. Não. Lembra-se quando Jesus orienta os discípulos quando eles vão entregar uma oferta no altar? Qual a orientação que o Senhor Jesus dá quanto à prática de oferecer algo no altar? Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você ou vice-versa, você deixa a sua oferta no altar. Você vai, volta, reconcilia-te, pede perdão, resolve o problema, depois você volta e ofereça a tua oferta e ela será aceita. Deus não... Tem gente que é assim, depois que ele é salvo, ele devia 5.000 reais. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora eu sou nova criatura. Até nome novo eu recebi no céu, mas aqui o seu CPF é o mesmo. Pode pagar. Porque tem gente que diz assim, pastor, aquilo eu fiz na ignorância. Eu dei cheque sem fundo, eu dei calote na praça, eu distratei um, eu falei o que não devia para outro.
aquilo Deus lançou no mar do esquecimento. Quem tem mar do esquecimento é Deus. Eu não tenho, você não tem. A única forma da gente tratar as mágoas, as feridas, é perdoando. É encarando e dizendo: se eu te feri, você me perdoa. É confessar os pecados uns aos outros. O anjo diz para Agar: minha filha, pode voltar. Teu lugar não é no deserto. Você encara a situação de frente. Porque se você voltar, porque olha que texto lindo, há uma promessa aqui. Todas as vezes que a gente encara e a gente obedece a Deus. Versículo 10. Eu já vou acabar, viu, gente? Vou acabar 9h30 em ponto. Se Deus quiser. Se Ele não quiser, também a culpa é dele. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha o que a graça de Deus faz. Agar, eu sei o que fizeram com você, eu sei o erro que cometeram, eu sei que você foi vítima, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você fizer a tua parte, eu vou fazer a minha, eu vou mudar a tua história. É lindo o que Deus faz aqui com Agar. E diz mais ainda o anjo: você vai dar à luz a um menino. Meu irmão, ali não tinha ultrassonografia, não dava para ver o que era, só dava para ver quando nascia, era surpresa. Se nascia uma menina, o pai ficava desesperado, chorava, mandava cancelar a festa. Cancela a festa, devolve os refrigerantes. Sabia disso ou não? Era cultura judaica. Era vergonha para um homem se nascesse uma menina. A oração do judeu era: Senhor, livra-me, livra-me e livra a minha casa. Primeiro, aliás, não dizer, ele agradecia. Graças te dou, porque sou judeu, não sou samaritano e não nasci mulher. Verdade. Vai levando as irmãs aí, ó, meu Deus. Graças a Deus pelo século 21, hein? Glorifica e aplaude a Jesus, as irmãs. Não tinha teste de DNA, não tinha nada. O ratinho ainda não funcionava nessa época aqui. E Deus diz para ela: você vai dar à luz um filho, e dá o nome, ele vai chamar Ismael. E diz o que vai acontecer com ele: ó, o Senhor te acudiu na tua graça de Deus. Graça de Deus. Um Deus que mesmo em meio aos nossos erros, os nossos percalços, as nossas falhas, vai nos encontrar no deserto, nos chama de volta e ainda libera promessa para a nossa vida. Isso é graça. É um favor que eu não mereço. É Deus olhando para mim dizendo: eu vou abençoar você, eu vou abençoar seu filho, porque eu te acudi no dia da tua aflição. E está aqui o que diz que ia acontecer. Ele será entre os homens como um jumento. Jumento selvagem, você sabe o que é o sentido aqui? Indomável. Você sabe quem é esse povo aqui, né, gente? Muito bem. Dá um trabalho até hoje. Aliás, cumpre-se a palavra de Deus. Diz que a sua mão será contra todos. Todos serão contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. É o povo árabe. Deus tem o poder de pegar as histórias horrendas da nossa vida e manifestar graça, favor e perdão. Hoje à noite, à luz desse texto tão lindo, eu sou um apaixonado por esse texto. Eu quero que você entenda que aquilo que Agar finalmente testemunha é aquilo que Deus quer que você perceba hoje à noite. O texto diz que logo depois que o anjo se ausenta dela, ela invoca o nome do Senhor que lhe falava e diz: tu és Deus que vê. Há um Deus que vê. Ele te vê hoje à noite. Ele enxerga a tua história, ele enxerga o contexto da sua vida.
Ele sabe a situação que você enfrenta. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O Deus que te vê, não só te vê, como libera graça sobre a sua vida hoje à noite. E Ele manda você voltar, não fugir, porque todas as vezes que você é alvo da sua graça, você se torna também alvo do seu favor e alvo das suas promessas. Hoje à noite, Deus te vê. Hoje à noite, Deus te socorre na tua aflição. Mesmo que você hoje seja vítima ou até mesmo culpado, Deus trata a todos indistintamente igual. Porque Deus podia dizer: eu tenho um pacto com Abraão e com Sarai. Você se meteu no meio, se vira, minha filha. Quem mandou você entrar nesse pacote? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não retribui segundo a nossa própria injustiça. Todos nós aqui somos alvos da graça de Deus. E hoje, como sempre, essa graça te enxerga. O Deus que vê, te enxerga aqui hoje à noite. E Ele quer te ajudar. E Ele quer fazer com que a sua história seja uma história linda, abençoada, pelo poder da cruz e de seu Filho Jesus Cristo.